Olá pessoal, estamos iniciando mais uma videoaula. Dessa vez a terceira parte é sobre o assunto ângulos. E a gente vai estudar precisamente sobre o assunto ângulos formados por duas retas paralelas e uma transversal. E aí você vai conhecer ali a posição dos ângulos, né? Os quais eles podem ser iguais, né? Dependendo da posição que ele esteja. E que os mesmos também podem formar ângulos suplementares. Mas para isso vamos ver agora na prática, né, com os slides. Muito bem, então iniciando aí ângulos formados por duas retas paralelas e uma transversal. Primeiro, vamos entender, né? Duas retas, veja, R e S, paralelas distintas, paralelas no sentido de que elas não se tocam, elas não se cruzam, né? Se elas se cruzassem, se ela tocasse uma na outra, se chamava concorrentes. Então, duas retas paralelas R e S distintas e uma transversal T, veja, essa transversal aqui, entre as duas retas, determinam 8 ângulos, conforme a figura. Dois quaisquer destes ângulos ou são suplementares ou são congruentes. O que significa? Se eu comparar dois ângulos, ou eles vão ser suplementares, ou seja, a soma deles vai gerar 180 graus, ou simplesmente eles são congruentes, ou seja, eles são iguais. E aí a gente pode perceber aqui, já olhando aqui na tela, essa realidade. Por exemplo, eu tenho aqui esse ângulo B1 aqui, ó. B1. Veja que ele é o mesmo valor do ângulo B2, aqui na parte de cima, e esse B2 aqui na parte de baixo. São iguais, né? Assim como aqui o ângulo A1 e o A2 também são iguais. Mas, além disso, o B1 e o B2 também são semelhantes ao B3 e o B4. Certo? São iguais. São congruentes. Certo? Assim como o A1 e o A2 também são iguais, na verdade, ao A3 e ao 4, certo? E a gente vai ver aqui no decorrer do assunto, né, que quando eles não são assim congruentes, quando eles não são iguais, na verdade a união dos dois vai formar um ângulo de 180 graus. Vamos ver aqui na sequência. Nós temos aqui os ângulos correspondentes, como a gente já viu no slide anterior. O A1, o A3, o A2 e o B4 eles são iguais, né? Assim como o B1, o B3, o B2 e o B4 também têm as mesmas medidas. Agora nós temos os ângulos chamados alternos internos. Esses ângulos alternos internos, alterno significa lados opostos à transversal, ou seja, você pode perceber aqui, ó, que o ângulo B2 e o B3, eles são opostos à transversal, ou seja, não estão do mesmo lado, né? Não estão do mesmo lado. A gente vai ver um outro quando eles estão do mesmo lado, mas aqui não estão. Ó. Observe, em todos os exemplos, eles estão em posições opostas. No entanto, o valor desses ângulos são os mesmos, né? Eu posso perceber, por exemplo, esse B2 aqui, ó. Se eu completasse aqui com o B1 aqui em cima, eu sei que o B1 ele é a mesma coisa que esse B3, né? Assim como ó, esse A2 aqui e esse A3, eles são iguais? Sim, até porque se eu fizer o oposto desse A2 aqui, daria o quê? Daria A1. E o A1, ele é o mesmo valor aqui também do A3. E assim acontece também com esse aqui, sendo que esses são externos, os primeiros são internos, vejam, dentro aqui do espaço entre essas duas retas paralelas. Então, alternos internos. E os ângulos alternos externos, eles ficam fora desse espaço aqui entre as duas retas paralelas. Sendo que aqui, ó, B1 e B4 também têm o mesmo valor, né? E assim como o A1 e A4 também têm medidas iguais. Agora vamos ver os ângulos colaterais. Voltando, os anteriores foram ângulos alternos internos, né?
e são lados opostos à transversal. Já os ângulos colaterais, eles são do mesmo lado da transversal. Então veja, eu tenho aqui, por exemplo, o A2 e o B3. Eu pergunto a vocês, será que eles têm as mesmas medidas? Obviamente que não. Veja, no outro, nós tínhamos aqui opostos à transversal. Agora são, ó, do mesmo lado transversal. Quando acontece isso aqui, nos internos, né, nós não podemos dizer que eles são iguais. Não, não podemos dizer que eles são iguais. Nesse caso aqui, você pode perceber que esse B3, na verdade, ele seria, até observando aqui esse gráfico aqui, ó, ele seria igual a B1. Em outras palavras, se eu juntar esse com esse aqui, nós vamos ter uma soma de 180 graus. Enquanto que no exemplo anterior a gente tinha valores iguais, né? Veja esse B2 e esse A3, né? Observe que se eu completasse aqui ao lado, que no caso seria o A1, e o A1 é igual ao A3, então a soma desses dois aqui também vai dar 180 graus. Então os ângulos alternos, ou melhor, os ângulos colaterais internos, né, eles somam 180 graus, assim como os ângulos colaterais externos, né, ó, veja, fora aqui do centro, entre essas duas retas paralelas. Eles também, juntos, somam 180 graus. Até porque esse A4, observa aqui, ó, A4, ele tem, na verdade, o mesmo valor desse A1. Portanto, se eu somasse aqui, ó, os dois, eles passariam a ter 180 graus. Da mesma forma esse, né? Veja que esse grau aqui, ele é esse mesmo grau aqui. Portanto, a soma dos dois vai dar 180 graus. A gente vai ver uns exemplos práticos para vermos isso, como acontece em questões, né? Vamos iniciar com essa bem simples. Na figura abaixo, nós podemos perceber R e S, que são paralelas entre si. Qual é o valor do ângulo X? Qual é o valor desse ângulo aqui? Bom, observando aqui esse ângulo, veja que se eu, porventura, aqui fosse fazer o oposto vizinho a ele aqui, né, ó, eu poderia perceber que esse ângulo aqui é a mesma coisa que esse outro, não é? Correto? Portanto, nesse caso, o valor de x vai ser exatamente igual a 41 graus. Por quê? Porque esse x aqui, no caso aqui, nós temos oposto a ele o mesmo valor. E esse daqui é igual a esse. Portanto, o valor dele é 41 graus. Essa aqui é bem simples, né? Vamos ver essa segunda questão. Nós temos mais uma vez, você pode perceber esse ângulo de 116 graus, né? Observe com muita atenção a figura abaixo e determine o valor do ângulo x. Ele quer saber, ó, o valor desse ângulo. Eu pergunto a você, o valor desse ângulo é a mesma coisa que o valor de x aqui? Não, né? Não é a mesma coisa. Você pode perceber que aqui, na verdade, é que se forma esse mesmo ângulo aqui, né? Ó. Esse mesmo ângulo aqui é o que se forma com esse. Ou seja, aqui seria 116 graus. Em outras palavras, juntando esses dois ângulos, que esse ângulo aqui é o mesmo desse, não é isso? Vai ficar o seguinte, ó. 116 graus, certo? Mais x, que é o que está nesse outro lado, vai ser igual a 180 graus. Ou seja, essa conta aqui é uma conta suplementar, né? Ó. Da mesma forma, se eu quisesse colocar um x aqui, ó, esse x aqui para cá, ó, só para você ter uma noção, ó, tá vendo? Ó, que é o mesmo valor. A soma dos dois vai dar 180 graus, diferente da anterior, em que eles eram iguais. Continuando aqui, então, nós temos x igual a 180, né? Vou mudar aqui o sinal do 116, vai ficar menos 116 graus, é isso? Então, 180 menos 116, nós vamos obter 64
64 graus. Portanto, a medida do x aqui será de 64 graus, que na verdade é a mesma medida também para essa região ou para esse ângulo aqui, certo? Bom, gente, nessa terceira questão aqui, nós primeiro temos que comparar esses dois ângulos aqui e percebermos se eles são congruentes, né, iguais, ou se eles são suplementares. Eu posso perceber que, por exemplo, esse 3x mais 48, na verdade, ele é a mesma coisa que esse ângulo aqui de cima, não é isso? Sendo assim, esses dois ângulos são iguais. Portanto, eu tenho que colocá-los, 3x mais 48 será igual a 5x, né, menos 12. Lembre, eu fiz isso porque eles são congruentes, né? Se eles fossem suplementares, se fosse um aqui completando o outro, eu colocaria a soma dos dois igual a 180, certo? Já que não é, vamos continuar. Então, vai ficar 3x, eu vou mudar a posição aqui desse menos 5, aliás, mudar o sinal. Vai ficar menos 5x igual a 12, 12 negativo, é isso? E esse 48 positivo vai passar a ser negativo. 3x menos 5x, nós temos então menos 2x igual a menos 12 com menos 48, nós vamos obter menos 60. Ou seja, x é igual a menos 60, né? Dividido por menos 2, x será igual ao valor de 30 positivo. Bom, ok, nós encontramos então o que a pergunta pede, que é o valor de x. Mas para termos a certeza de que essa questão está correta, vejamos aqui e vamos substituir esse x por 30 em cada um deles. Vejamos, se der igual é porque realmente está correta, né? Então vai ficar 3x, que no caso é 3 vezes 30, né? Mais 48. Quanto é 3 vezes 30? Nós temos aqui, então, 90, né? 90 mais 48, nós vamos obter 138 graus. Esse outro aqui tem que dar o mesmo valor, né? Afinal, eles são congruentes ou são iguais. Então, vai ficar 5x. X a gente descobriu que é 30, não é isso? Então, vai ficar 5 vezes 30, né? Menos 12. Muito bem. 5 vezes 30 vai dar quanto? Vai dar 150. E 150 menos 12 vai dar 138. Então, posso perceber que realmente a resposta está correta e que aqui vai ser a letra E, a resposta, né, que deu 30 graus do valor de x. Isso que eu fiz aqui foi só para comprovar se realmente estava correta essa questão. E agora vamos ver a última questão, pessoal. Olha, mais uma vez, observe o que se pede aqui, uma reta transversal corta duas paralelas formando ângulos correspondentes. Eles são iguais, você pode perceber. Cujas medidas são expressas por 5x menos 48 e 3x mais 12 graus. Calcule a medida de cada ângulo formado. Em outras palavras, ele quer saber quanto mede então esse ângulo aqui, né? E ao mesmo tempo ele quer saber quanto mede esse outro ângulo, certo? Porém, veja só, como esses dois aqui são iguais, então primeiro eu posso determinar o valor desse ângulo. Depois que eu souber o valor desse ângulo, eu posso determinar o outro ângulo ao lado, né? No caso, sendo que somado com ele vai dar 180 graus, não é isso? Portanto, 3x mais 12, vamos lá, 3x mais 12, né, vai ser igual a 5x menos 48. Eles são iguais, não é isso? Então vai ficar 3x, esse 5 vai passar a ser menos 5x, igual a menos 48, né? E esse mais 12 passa a ser menos 12. Se eu começasse do 5x menos 48, eu evitaria essa questão aqui do resultado negativo, mas em resumo a resposta é a mesma coisa.
3x menos 5x vai dar menos 2x. E menos 48 com menos 12 vai dar menos 60. Né? A mesma resposta, né? Daquela questão lá anterior. Então, menos 60 por 2, a resposta vai ser 30. Igual a resposta da questão anterior. Então, veja só. No caso aqui vai ser 3 vezes 30. É isso. Mais 12. Então, nós temos aqui 90 mais 12. Nós vamos obter 102 graus. Ou seja, aqui também vai ser 102, né? Vamos só conferir. Vai ser 5 vezes 30 menos 48. 5 vezes 30 dá 150. 150 menos 48 vai dar justamente 102. Então, pessoal, se aqui e aqui é 102, quanto é que mede aqui? Bom, é o que falta, né, para completar e somar 180. Então, quanto é que falta aqui para 180? Obviamente que falta 78 graus, né? Eu poderia fazer aqui, no caso, 180 graus, né, já que eles são suplementares, menos 102, e assim eu vou obter 78, né? Se for fazer o cálculo, mas dá para fazer com certeza mentalmente. Então, o valor dos ângulos aqui formados, né, é 102 graus deste lado e 78 do outro lado, ok? Bom, esses foram os principais exemplos, né, das questões que passei para você. Faça as suas anotações, tá bom? E na próxima aula a gente vai fazer um exercício relacionado com esse assunto, tá bom? Um abraço e até a próxima videoaula.